Você acredita que a família do bandido também é uma vítima? Porque, assim, ela não cometeu crime nenhum, né? E passa... Eu acho que até para fazer uma visita, eles passam por vários constrangimentos ali, não é isso? E sem contar o rótulo que a sociedade deixa, né? Para essa família. Você... Como tem sido o tratamento dessas famílias? Quais foi, assim, os casos assim, mais bizarros que você já pegou, assim, de destruição de família por causa de um ato de um criminoso que destruiu a família dele toda também, ao invés da família, junto com a família da vítima? Então, eu atendi um rapaz que ele fazia parte de grandes facções, né? Na verdade, de uma grande facção. E ele tinha feito praticamente um extermínio. E esse rapaz me procurou e para mim foi um dos desafios. Ouvi-lo e falar, caramba, o que eu vou fazer? O que eu tenho que falar? Sim. Muitas mortes nas costas desse rapaz, né? E coisas bizarras, assim. E eu ouvindo e ele pedindo a mim um socorro. E aí entra no que você me perguntou. Hoje eu visito na unidade, então eu preciso me comportar como todas que estão ali, né? Até porque eu visito também um preso. Então nós passamos pelos mesmos constrangimentos. Porém, o sistema, ele é um sistema opressor. Não é um sistema que ele te apoia. Você é como uma criminosa por levar uma sucata, por levar um jumbo, por você fazer uma visita. O tratamento é um tratamento que eu falo de monstro. Porque eu, no início, eu tive muita dificuldade. Muita. Eu achei que eu fosse ficar completamente abalada psicologicamente. Porque a forma como eu estava sendo tratada. Então, ali a gente não pode expor, mas ali tem uma mãe, né, de um preso também que está aqui comigo. Então, ela sabe mais do que eu, por muitos anos também frequentar a cadeia. E a gente sabe que tem a discriminação. E, por incrível que pareça, é como se tivesse um rótulo. Aquela pessoa tem um perfil de visitar o preso porque ela também é uma criminosa. E quando você chega uma mulher como eu, né, loura, de olho claro, a ideia é de que é mais fácil para essa mulher ser bandida e criminosa. Coisas que só quem visita, quem está lá dentro sabe. Quem acompanha, né? Às vezes o que passa um feijão num, feijão no outro não passa porque a pessoa cismou com você, né? Eu, no início, eu fiquei muito transtornada. Mas voltando nesse caso do cara que te procurou, que cometeu um extermínio, o arrependimento dele era o quê? Então, foi produzido um arrependimento mediante aos anos que ele tinha pego e como ele não conseguia ter paz de espírito, ele não conseguia ter sossego mediante aquilo que ele tinha feito. E eu me lembro que naquele dia eu fui dormir e eu fiquei pensando... Falei, como é que eu ajudo essa pessoa? Porque tinha muitas vítimas. E aí entra a pergunta que você me fez sobre as vítimas. Eu costumo falar que a família também pode ser uma vítima. Né? Porque o fato de você ter um filho não significa um filho no crime que você não educou corretamente, por isso ele se tornou um criminoso. Né? Então tem diversas questões aí psicológicas, emocionais, que você pode falar, não... Ele foi por esse caminho, né? Eu tive pela minha própria família. Uma pessoa que era estudiosa, inteligentíssima, formada e que foi pro lado do crime. Esse cara plantou algumas coisas que, assim, se fosse em outros países, ele não tinha... Não estava vivo. Não estava vivo. Isso ia gerar um arrependimento nele absurdo, né? Só que as vítimas também, as famílias da vítima, também não têm uma segunda oportunidade. Eu estou falando isso porque isso falam todos os dias nos vídeos que a gente tem postado. E eu tento entender, né? Qual seria, assim, o modelo ideal para você? Você acha que precisa mudar alguma coisa no sistema? Ou você acha que tem que ser mais duro para realmente ele entender aquilo que ele fez e ele voltar transformado? Você acha que quanto maior a punição, é maior a restauração desse cara à sociedade? O que você acha na sua cabeça aí? Então, agora eu vou analisar como uma pessoa que analisa a mente, né? Quanto mais opressor o sistema, mais rígido, mais monstro você transforma. Por quê? Porque o penal, ele não está preocupado se você está lá tendo sentimento, sofrendo ou não. Ele está lá para cumprir uma função. Então, aquele cara, ele precisa de um trabalho de ressocialização. Mas as cadeias em si, brasileira, não tem esse trabalho. Tem um trabalho opressor, uma grande corrupção, né? Onde um arroz não entra, mas outras coisas ilícitas entram. Então, eles implicam com um pão que você levou, que tinha um miolo, que estava ali com um grão. Mas vai ter
vai ter outras coisas que vão ser permitidas por outras pessoas, mas vai... A gente sabe como é o Sabe sistema. como funciona. Todo mundo que assiste aqui sabe como funciona. Como funciona. O próprio Alex falou que com dinheiro ele tomava até uísque na cadeia, se ele quisesse. Como foi agora recentemente, não sei se você acompanhou, as mulheres que foram presas, na unidade inclusive que eu visito, entraram lá com uísque, com cerveja, com milhões de coisas, carne, e acabou que os meninos foram pro book, e elas foram presas, mas entraram, entende? Explica para a nossa audiência o que é o book. Então, o book é o lugar onde, né, os nossos presos ali ficam no castigo durante um período, cada unidade é chamada de uma forma. Então, eles ficam ali cumprindo aquele castigo por algo que foi feito erradamente, né? Eu sei que não é a tua área, Jéssica, que você cuida da parte psicológica do cara. Talvez você tire a arma da cabeça do cara ou a vontade do cara se matar, eu não sei como funciona. Mas assim, eu falei várias vezes aqui no meu podcast que não existe realmente uma ressocialização do preso hoje no sistema carcerário do Brasil, tá? O cara... Até porque não é interessante para os próprios penais. Até um papel é difícil entrar. Uma carta que você manda. Não, mas existe estados hoje e outros países que têm várias parcerias público-privada com grandes empresas, redução de penas, de tudo. impostos, para quê? Para que o cara possa trabalhar, o empresário ter uma mão de obra mais barata. Cara, eu acho o seguinte, cara, você teve a oportunidade de estudar? Não. Você teve a oportunidade de trabalhar? Não. Então agora você vai ser obrigado a estudar e a trabalhar. Sim. Entendeu? Você só sai daqui para voltar para a vida que você tinha, se você quiser. Eu acho que isso é ressocialização. Não é uma escolha. Cara, você cometeu um crime, você vai ser punido. Agora você vai precisar trabalhar. Para que você vai trabalhar? Para sustentar sua família que ficou lá fora, que a maioria tem filho, tem mulher aqui fora. Sim. Entendeu? E para sustentar a tua estadia aqui dentro. Né? Foi um tema de debate. O preso é caro, viu? A gente teve um tema de debate aqui que foi o auxílio reclusão. A gente falou quanto custa um preso hoje numa unidade federal, numa unidade estadual. Isso tudo é dinheiro do pagador de imposto. Por que eu tenho que pagar pro cara que fez um mal para a sociedade? Então, o certo seria ele se bancar. Eu acho sim, tá? Não sou a favor da pena de morte, tá? Eu acho que a gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Acho que só Sim. Deus pode fazer isso. Mas eu acho o seguinte... não ser opressor, mas ser duro com ele. Duro na seguinte situação. Aqui você vai estudar e trabalhar, coisa que você não fez lá fora. Acabou. Aqui é mão de obra barata para empresários que é tão sufocado no Brasil hoje. Meu irmão, ensinar um cara a profissão, aqui tu vai ser mecânico, tu vai ser confeiteiro, tu vai ser uma parada, e tu vai sair pro mercado, tu volta pro crime se você quiser. Eu acho que isso não existe hoje no Brasil. Eu seria a favor. E o que você faz hoje com o psicológico, eu acho que também é fundamental, porque um psicológico de um cara desse, depois que ele cai na real, é destruído. Sim. E se você perceber, os presos em si, eles têm todo o mesmo comportamento. Eles trabalham com a mente lá dentro. Por isso que eles são tão inteligentes para muitas coisas que eles fazem. Tanta gente que olha, às vezes, uma reportagem e fala, pô, como é que o cara fez aquilo dentro da cadeia? O cara trabalha com a mente. E ele... pensando